Meus cavaleiros e minhas ladies, muito bom dia. Vocês já pararam para se perguntar como que um pianista consegue tocar cada tecla sem esbarrar nas adjacentes, de modo a produzir uma canção que encanta a todos quando ouvem? Ou então, como que um cirurgião, dissecando extrato por extrato, consegue remover tumores, corrigir falhas congênitas, ou até mesmo substituir órgãos através do manuseio de um bisturi? Ou então, meus excelentes, vocês já pararam para se perguntar como que um cego, mesmo privado do sentido especial da visão, consegue reconhecer sinais? Sinais estes que estão sensibilizando o seu tato crítico, o seu tato epicrítico, o seu tato discriminativo. Bom, o que esses temas, o que essas abordagens têm a ver com o tema da nossa aula, que é a inervação da mão? Tem tudo a ver, já que a mão, ao longo do tempo evolutivo, ela foi selecionada de modo que duas características se sobressaltassem. A primeira seria o manuseio fino de objetos, como tocar um instrumento musical ou então manusear uma ferramenta. E a segunda seria o tato discriminativo, um tato epicrítico, que me permite é, reconhecer os pontinhos do braille. Muito bem. Óbvio que essas circunstâncias exigem um treino prévio, mas todo o aporte para que elas aconteçam é garantido por meio da inervação da mão. E antes de entrarmos propriamente nesse assunto, é necessário que a gente rememore alguns conceitos, como alguns conceitos de generalidades do sistema nervoso, porque para saber de inervação, primeiro a gente tem que entender o que é um nervo. Segundo, uma breve revisão da anatomia muscular da mão. Por que muscular? Porque os músculos estriados esqueléticos são os principais efetuadores que o sistema nervoso central usa para realizar esses movimentos. E por fim, na divisão aqui das nossas aulas, após rememorar esses conceitos, nós estamos aptos para nos inserirmos propriamente na inervação motora e na inervação sensitiva da mão. Muito bem, vamos lá? Primeiro ponto, generalidade do sistema nervoso. Vamos ser breves aqui. O sistema nervoso, ele é um sistema que realiza a coordenação dos demais sistemas do corpo, através da comunicação e da efetuação de respostas. Muito bem, de que maneira que isso acontece? Ele vai coordenar e executar respostas, ou seriam comandos, uma palavra mais bonita, frente a um dado estímulo percebido. E esse estímulo percebido está relacionado com o sentido. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Nós já temos duas definições prontas e de fácil entendimento aqui agora. O conceito de aferente, uma via aferente, é uma via que chega, que ela vai chegar ao sistema nervoso central. Essa via aferente, ela tem duas características que eu quero que vocês guardem. A primeira é que ela carrega consigo informações somestésicas. O que é uma informação somestésica? Soma vem de corpo, do grego. E a estesia, que dá o sufixo aqui, ó, a estésica, quer dizer sentido. É tudo aquilo que o nosso corpo sente. Seria tato, dor, temperatura, pressão, propriocepção. E a outra característica dessa via aferente, essa via de percepção, essa via de sentido, ela vai ter um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo vai ter seu corpo celular localizado aqui no gânglio da raiz dorsal, um prolongamento central, entrando nas raízes dorsais. Essa raiz dorsal, então, quero que vocês guardem que ela é uma raiz excepcionalmente sensitiva ou aferente. E vai ter um prolongamento periférico que vai ficar responsável pela captura de estímulos do meio ambiente. De estímulos do meio ambiente, se for lá na mão, a gente vai ter o tato discriminativo, aquele que eu estava comentando com vocês mais cedo. E o outro conceito que surge aqui agora, a partir da leitura dessa frase, seria o conceito de eferente, porque a execução de respostas, o sistema nervoso central, ele vai ter essa capacidade de fomentar respostas. Essas respostas, elas saem. Eferente quer dizer algo que chega. Aferente quer dizer algo que chega, me perdoa, e eferente quer dizer algo que sai de algum lugar. Sai da onde? Sai do sistema nervoso central. Trafegando, sai do sistema nervoso central. E como que sai? Sai trafegando por neurônios também. Neurônios estes que seriam neurônios motores, e lá na medula espinal, eles vão ter seu corpo celular localizado aqui no corno anterior, saindo anteriormente, ventralmente, de modo que essas raízes anteriores, essas raízes ventrais, sejam raízes eferentes, sejam raízes motoras. Tudo bem? E esse prolongamento, esse axônio desse neurônio, cara, ele vai trafegar dentro de nervos até inervar algum músculo, que seria o principal efetuador do sistema nervoso central para fins de inervação da mão. Muito bem, o sistema nervoso ele se divide em um aspecto central e um aspecto periférico. Esse aspecto periférico ele é constituído pelos nervos, o tema da nossa aula, que nós abordaremos aqui agora. Muito bem. Para chegar na inervação da mão, do sistema nervoso central, até chegar na inervação da mão propriamente dita, a gente tem a constituição de um plexo conhecido como plexo braquial. Assunto de outras aulas, não vou comentar sobre ele. De tal modo que vão ser formados nervos distais, nervos terminais, e esses nervos vão realizar tanto a inervação motora, quanto a inervação sensitiva da mão. Vai possibilitar que o pianista toque o seu teclado e vai possibilitar que o cego enxergue,
Entre aspas, né? Muito entre aspas esse aqui, mas que ele reconheça sinais através do seu tato descriminativo, seu tato epicrítico. Muito bem. Os 3 principais nervos que vão atuar, então, na inervação da mão seriam esses aqui. Nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo ulnar, me perdoa, gente, não li. Nervo mediano, nervo ulnar e nervo radial. O nervo radial, entretanto, tem um aspecto singular, porque ele não vai atuar em nenhum músculo intrínseco da mão. Já já eu te conto o que é um músculo intrínseco. Ele só atua nos músculos extrínsecos, ou então na sensibilidade sonestésica do dorso da mão. E nós vamos estudar isso com mais precisão daqui a pouco, tudo bem? Bom, de sistema nervoso central é isso. De generalidade do sistema nervoso, me perdoa. Muito bem. O que seria um músculo, então, extrínseco e um músculo intrínseco da mão? Agora, naquele segundo componente da nossa aula, que já fala sobre uma breve revisão do aparelho esquelético, músculo esquelético aqui da mão. Muito bem. A mão, ela vai ter os seus movimentos, os movimentos da mão, eles vão ser possibilitados através de 2 grupos de músculos. Os músculos extrínsecos da ideia de que é algo de fora, e pelos músculos intrínsecos. O que seria isso? Músculos extrínsecos, como o nome já diz, seriam músculos que se originam em uma região diferente da mão. Por exemplo, aqui no antebraço. E vão angariar movimento na região da mão. Mas a sua origem é externa à mão. E também teria os músculos intrínsecos, que são aqueles que se originam e que se inserem na própria mão, realizando, então, os seus movimentos. Muito bem, esses músculos extrínsecos da mão, eles podem ser subdivididos em um compartimento, em 2 compartimentos. Um compartimento anterior, que é flexor, e um compartimento posterior, que é extensor. Acabou aqui a tela. Muito bem, esse compartimento posterior, ele vai ser inervado pelo nervo radial, enquanto que o compartimento anterior flexor, ele vai ser inervado em parte pelo nervo mediano e em parte pelo nervo ulnar. Pelo fato dessa aula ser uma aula sobre a inervação da mão, eu não vou dar tanto destaque à inervação desses músculos do antebraço, que vão atuar sobre a mão, que seriam esses músculos extrínsecos. Eu vou priorizar a inervação dos músculos intrínsecos da mão, mas lá no final da aula eu vou colocar algumas características clínicas que vai até denotar de novo esse conceito aqui do músculo extensor sendo inervado pelo nervo radial e os músculos flexores sendo inervados pelo nervo mediano e ulnar. Alguns sinais clínicos quando tem lesões desses nervos. Muito bem, aqui outra imagem para denotar a saída desses nervos lá do sistema nervoso central, de modo a formar os 3 principais nervos que vão atuar na inervação da mão: nervo ulnar, mediano e radial. Muito bem, músculos intrínsecos da mão. Uma breve revisão sobre eles. A mão, ela pode ser anatomicamente dividida em 4 compartimentos. Na anatomia externa, 2 compartimentos vão formar uma saliência aqui na base do polegar, conhecida como eminência tenar. Essa eminência tenar, ela vai ser constituída pelo compartimento adutor do polegar, onde eu vou ter o músculo adutor, e pelo compartimento tenar. Vamos falar sobre eles? Muito bem, o compartimento tenar, ele é formado pelo músculo abdutor curto, flexor curto, e o oponente do polegar. Músculos esses que estão representados aqui, ó. O que acontece nessa imagem do Sobota? Aqui eu tenho o músculo abdutor curto do polegar. Esse músculo abdutor curto do polegar foi cortado, seccionado, para que eu possa enxergar aqui em amarelo e profundo a ele o músculo oponente do polegar. E também cortado, é um músculo só, parte dele está cortada e parte não, seria o músculo flexor curto do polegar. O músculo flexor curto do polegar tem 2 cabeças, e essas cabeças têm inervações diferentes, que já eu te conto. Uma cabeça profunda, situada profundamente, observe aí, cabeça profunda e uma cabeça superficial. Bom, esses 3 músculos que eu acabei de falar, eles formam o compartimento tenar. O compartimento adutor, mas que juntamente na anatomia externa acaba por formar a eminência tenar, seria esse aqui, ó, o músculo adutor do polegar. Esse músculo adutor do polegar também tem 2 cabeças, mas a inervação delas é a mesma. Uma cabeça oblíqua, porque suas fibras estão direcionadas de maneira oblíqua, e uma cabeça transversa. Tudo bem? Matamos 2 compartimentos numa cajadada só. Já já a gente fala sobre a inervação deles. Muito bem, no lado oposto, aqui na região do dedo mínimo, a gente vai ter o compartimento hipotenar. Ele é formado por 4 músculos, sendo que um deles, esse músculo palmar curto, ele é um músculo superficial. Ele está acima da fáscia da mão. Ele é um músculo
que não atua propriamente nos movimentos dos dedos. Ele corruga, na verdade, a pele dessa região hipotenar e às vezes até aprofunda, segundo o Moore, o movimento de concha que a gente consegue realizar com a mão. Mas quem seriam então esses músculos do compartimento hipotenar? O abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Vamos ver eles aqui? Muito bem. Olha aqui, de novo nessa imagem do Sobota. Tempo urge, gente. O músculo abdutor do dedo mínimo, o músculo oponente do dedo mínimo, o músculo flexor curto do dedo mínimo, e nessa imagem não foi representado o músculo palmar curto. Lá no finalzinho da aula eu volto a falar dele, porque tem uma imagem que eu separei que ela é excepcional para mostrar esse cara. E esse aqui é o compartimento hipotenar. Nessa imagem aqui a gente consegue enxergar a mesma coisa, só com uma fonte diferente, sem as secções. E agora aqui, ó, compartimento central. O compartimento central, ele vai ser formado pelos músculos interósseos dorsais, que são responsáveis pelo movimento de abdução, ou seja, eles são músculos bipenados que se originam aqui, ó, na face medial e na face lateral do corpo desses ossos metacarpais e se insere lá na base ou na cabeça da falange proximal. Eles são responsáveis pelo movimento de abdução. Como assim de abdução? Ó, existe uma linha axilar aqui na mão, essa linha axilar na mão, ela vai funcionar como se fosse um plano mediano, e a abdução seria o quê? Afastar dessa linha mediana, né? Muito bem, existe aqui então o terceiro dedo, ele vai fazer a flexão lateral, já que ele se encontra nessa linha axilar, e flexão lateral seria praticamente sinônimo de abdução. Muito bem, são 4 interósseos dorsais, eles são numerados a partir do dedo 1, que é o dedo polegar, né? Aí vai enumerar os músculos a partir dessa referência, tomando por base o polegar. Então esse aqui é o primeiro interósseo dorsal, segundo, terceiro e quarto. Tudo bem? Eles realizam o movimento de abdução. Já os interósseos ventrais, ou palmares, principalmente palmares, eles são músculos unipenados, são 3, na verdade, que realizam o movimento de adução. Eles vão aproximar esses dedos aqui na articulação metacarpo-falângica do plano mediano da linha axilar que corta esse terceiro dedo. Perceba aqui que o terceiro dedo não vai ter esse músculo porque ele não realiza o movimento de adução. Como eu falei, ele faz flexão lateral ou a abdução. Tudo bem? E por fim, os músculos lumbricais, que seriam 4 também. Lembrando que aqui nos interósseos palmares eles são enumerados a parte do polegar, que é o primeiro, aí o primeiro seria esse aqui do segundo dedo. E os interósseos, os lumbricais, que são semelhantes a vermes, eles se originam no tendão do músculo flexor profundo dos dedos e se inserem na base da falange média. De modo que eles realizam o movimento de flexão da articulação metacarpo-falângica e extensão das articulações interfalângicas. Isso aqui é interessante porque lá no final da aula, quando eu falar da clínica, a gente vai ver que tem uma característica aí muito interessante, muito... Finalmente, vamos falar agora da inervação motora da mão. Começando pela eminência hipotenar. A eminência hipotenar, ela vai ser inervada, sobremodo, pelo ramo profundo do nervo ulnar. Entretanto, aquele músculo que eu estava falando para vocês, aquele músculo palmar curto, que tem uma disposição superficial, olha ele aqui, ó, a aponeurose palmar, ele está se inserindo nela. Esse músculo ele vai ser inervado pelo ramo superficial do nervo ulnar. O que está acontecendo? O nervo ulnar ele se origina lá do plexo braquial, trafega aqui, tem um trajeto na face medial do braço, cruza aqui para o compartimento anterior do antebraço pelo sulco do nervo ulnar, onde ele inerva o músculo flexor profundo dos dedos e o músculo flexor ulnar do carpo, até chegar aqui, ó, na região do punho, onde ele emite 3 ramos terminais. Um ramo palmar superficial, que vai realizar a inervação sensitiva da palma da mão, ou pelo menos parte dela, já que o nervo mediano também realiza isso. E o ramo palmar superficial. Esse ramo palmar superficial, ele vai inervar também sensitivamente a mão, como também o músculo palmar curto. Agora o ramo profundo do nervo ulnar, aqui olha que o nervo ulnar passou aqui, está na região do punho, emitiu esse ramo superficial, que está seccionado, e o ramo profundo. Esse ramo profundo, ele vai inervar esses músculos da região hipotenar, o músculo abdutor do dedo mínimo, o músculo flexor curto do dedo mínimo e o músculo oponente do dedo mínimo. Bem como emitir um ramo que cruza transversalmente a face palmar da mão para inervar outros músculos. O músculo adutor do polegar, o músculo interósseos dorsais, interósseos palmares e até os lumbricais, exceto o primeiro e o segundo, que são inervados pelo nervo mediano. Vou falar disso com mais propriedade daqui a pouco. Muito bem, falando agora da eminência tenar. A eminência tenar ela vai ter uma inervação mista e que não é confusa apesar de parecer. O que acontece? Parte desses músculos vão ser inervados pelo ramo recorrente do nervo mediano. Quais seriam esses músculos? Seria o músculo abdutor curto do polegar,
o músculo oponente do polegar e a cabeça superficial do músculo flexor curto do polegar. Lembra que eu falei para vocês que aquele músculo flexor curto do polegar tinha duas cabeças, uma superficial, uma profunda, e a inervação delas era diferente? Pois é, presta atenção agora na aula. O nervo mediano, ele se origina lá do plexo braquial, descende aqui, ó, passa na fossa cubital, inerva alguns músculos do antebraço, bastantes músculos do antebraço, quase que todos, até entrar aqui na região do punho, no túnel do carpo. O túnel do carpo é uma região onde passa 8 tendões e um nervo. 8 tendões e um nervo, tendão dos músculos flexores superficiais e músculos flexores profundos do carpo, junto com o nervo mediano. O nervo mediano pode inflamar e dar aquela famosa síndrome do túnel do carpo. Uma dor na região hipotenar, uma fraqueza dos músculos da região hipotenar. Mas então, quem seriam esses músculos inervados pelo ramo recorrente do nervo mediano? Deixa eu encontrar uma imagem bacana para a gente começar a falar e descrever sobre eles. Muito bem. Aqui, ó, nervo mediano passou no túnel do carpo, onde emitiu esse ramo recorrente, esse nervo recorrente, que vai inervar quem? O músculo oponente do polegar, o músculo abdutor curto do polegar e a cabeça superficial do flexor curto do polegar, já que a cabeça profunda ela é inervada pelo nervo ulnar. Tudo bem? Ok, então vamos lá para os outros. A inervação do músculo adutor do polegar, que compõe essa eminência hipotenar, é aquele músculo que tem a cabeça tanto transversa quanto oblíqua. Ele é inervado pelo nervo ulnar, por aquele ramo profundo, por esse ramozinho que cruza aqui, ó, que é profundo e cruza transversalmente a face palmar da mão. E o músculo, a cabeça profunda do músculo flexor curto polegar também é inervado pelo nervo ulnar. Olha aqui, ó, tá até destacado aqui. Deixa eu apagar, isso aqui era só para me localizar. Aqui está a inserção do músculo adutor do polegar, é realizado pelo nervo ulnar. Aqui a cabeça profunda do flexor curto do polegar, que também é realizado pelo nervo ulnar. A cabeça superficial, ela é inervada pelo nervo mediano, o ramo recorrente do nervo mediano. Aqui, ó, ainda a cabeça profunda do flexor curto do polegar, que é inervado por esse nervo aqui, que é o ramo profundo do nervo ulnar. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Por fim, a inervação do compartimento central da mão. No compartimento central da mão, os interósseos dorsais e os interósseos palmares serão inervados, todo mundo, por aquele ramo profundo do nervo ulnar. Agora uma imagem diferente, uma imagem do néter. Aqui a artéria ulnar, aqui o nervo ulnar. O nervo ulnar emite o seu ramo superficial, que vai inervar a sensibilidade anestésica lá na palma da mão, na região medial, e o músculo palmar curto, e tem o ramo profundo. Esse ramo profundo, ele vai inervar todos os músculos interósseos, sejam eles dorsais, sejam eles palmares, bem como o músculo adutor do polegar e o músculo flexor curto do polegar, sua cabeça profunda. Os músculos lumbricais, eles têm uma diferença aqui. O primeiro e o segundo músculos lumbricais, que são aqueles mais laterais, mais próximos do polegar, eles serão inervados pelo nervo mediano. Só você pensar que ele está mais próximo da eminência tenar. Enquanto que o terceiro e o quarto lumbricais serão inervados, excepcionalmente, pelo ramo profundo do nervo ulnar. Terceiro e quarto ramo profundo do nervo ulnar. Agora aqui surge até uma característica clínica bastante interessante que eu deixei para comentar neste momento. Deixa eu só encontrá-la. É um teste da força dos músculos interósseos e, excepcionalmente, um teste do nervo ulnar. O nervo ulnar ele vai dar comando por aqueles músculos interósseos dorsais e interósseos palmares. O examinador coloca uma tira de papel entre os dedos do paciente e pede para que esse paciente segure. Bom, esse dedo aqui, o primeiro dedo vai estar realizando um movimento de adução, enquanto que o outro vai estar realizando, o terceiro dedo vai estar realizando o movimento de abdução ou flexão lateral. Daí eu vou testar o nervo ulnar através desse ponto. Ou um outro movimento resistivo, em que o segundo dedo vai estar realizando o movimento de abdução e o terceiro dedo o movimento de flexão lateral ou abdução também. Em ambos os casos, eu estou averiguando a funcionalidade do nervo ulnar, bem como a funcionalidade dos músculos interósseos dorsais e palmares. Para finalizar, vamos falar agora da inervação sensitiva da mão. Muito bem, o que eu quero que vocês entendam, primeiramente? Que existe uma fáscia muscular que envolve os músculos da mão e superficial a essa fáscia muscular, eu vou ter nervos que vai garantir aquela sensibilidade sonestésica para mão e garantir também que o cego consiga enxergar através do braille. Muito bem, vai ter alguns nervos aqui preponderantes. Tá vendo essa região aqui, essa região mais lateral? Ela é garantida pelo nervo mediano, o seu ramo palmar. Qual que é o ramo palmar do nervo mediano? O nervo mediano está aqui no túnel do carpo. Antes de entrar no túnel do carpo, ele emite esse ramo palmar do nervo mediano, que vai inervar a face palmar da mão.
Mais medialmente, eu vou ter também o nervo ulnar emitindo um ramo palmar que vai inervar essa região. Muito bem. Em um plano, aqui mais ou menos nas articulações metacarpofalângicas, eu vou enxergar uma diferença. Eu vou enxergar que existem variações anatômicas que permitem que ou o nervo mediano se comunique ou não se comunique com o nervo ulnar. De qualquer forma, vão se formar nervos a partir desses raminhos, conhecidos como nervos digitais palmares comuns. Esses nervos digitais palmares comuns se subdividem em nervos digitais palmares próprios, para inervar essas regiões que estão bem destacadas aqui. Ó. Nervo digital palmar comum e nervo digital palmar próprio vão inervar as pontas dos dedos. Pelo fato de o nervo ulnar poder se comunicar com o nervo mediano, essa região aqui, ela tem uma comunicação mista, não é exclusiva, não é só do nervo mediano, essa região que eu estou marcando em verde. Entretanto, aqui na ponta dos dedos, quando tiver os nervos digitais palmares próprios do nervo mediano, é uma área exclusiva do nervo mediano. Só o nervo mediano inerva ela. Da mesma forma que essa região aqui em verde mais escuro é uma área exclusiva do nervo digital palmar. Área exclusiva do nervo ulnar. Por quê? Porque existe essa comunicante, esses ramos comunicantes entre o nervo mediano e o nervo ulnar. Tudo bem? Que é uma imagem do Prometheus, nervo mediano, passou no túnel do carpo, emitiu aquele ramo para a eminência tenar, está emitindo aqui agora o nervo digital palmar comum. Esse nervo digital palmar comum ele se subdivide em nervo digital palmar próprio, os quais vão emitir ramos que perfuram a face a face muscular aqui e que inervam, portanto, a mão. Aqui no dorso da mão já vai ser um pouco mais diferente. O dorso da mão ele vai ser inervado quase que exclusivamente pelo nervo radial. O nervo radial ele vai inervar essa região aqui mais lateralizada, emitindo esses ramos. Entretanto, aqui na ponta dos dedos, a inervação permanece do nervo mediano, através de ramos dorsais dos nervos digitais palmares próprios. Os nervos digitais palmares próprios do nervo mediano vai emitir ramos posteriores, ramos dorsais, que garantirão a inervação dessa região, sendo a cargo do nervo mediano. O nervo radial vai estar localizado excepcionalmente aqui. E na face dorsal ainda, o nervo ulnar, através de ramo dorsal do nervo ulnar, vai garantir a inervação dessa região dorsal. Tudo bem? Dessa forma, por ter grandes vias aferentes aqui, diversos receptores sensitivos, eu consigo garantir o meu tato epicrítico. Uma última coisa que eu queria comentar com vocês é que na clínica existe uma síndrome que é a mão caída, quando ocorre lesão do nervo mediano, do nervo radial, que é aquele nervo que inerva os músculos do compartimento extensor do antebraço. A característica dessa mão, a característica dessa síndrome, dessa consequência clínica, é perder a capacidade de estender tanto os dedos quanto as mãos, exceto nas articulações interfalângicas. Por quê? Porque quando eu estava comentando com vocês, eu disse que os lumbricais, eles fletem na metacarpofalângica, mas estendem nas interfalângicas. E eles são inervados pelo nervo ulnar. Então, quando eu tiver uma lesão, por exemplo, aqui, nervo radial tem emergindo do plexo braquial. Se ele for seccionado, eu perco a capacidade de movimentar esses músculos. Entretanto, no sinal clínico, eu ainda vou perceber uma certa extensão nas articulações interfalângicas provenientes desses músculos lumbricais. Tudo bem? Abraço.